Olá, boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate. O programa que debate de segunda a sexta-feira o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. Hoje é quarta-feira, dia 27 de agosto. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. No programa de hoje a gente vai falar sobre, mais uma vez, moratória da soja, já que o TCU, o Tribunal de Contas da União, pediu uma auditoria nos bancos públicos brasileiros sobre moratória da soja. Esse pedido, ele parte da bancada ruralista do setor agropecuário, do setor agrícola mais especificamente, porque estaria saindo em desvantagem em relação ao fornecimento dos recursos do Plano Safra que estariam sendo exigidos perante as mesmas tratativas, as mesmas leis, digamos assim, da moratória da soja, que é um acordo comercial e não uma lei. Então a gente vai trabalhar esse assunto no programa de hoje. A gente vai falar também sobre o financiamento do governo federal ao MST, isso porque existe um deputado que é presidente da Comissão de Agricultura que quer proibir o financiamento por parte do governo federal ao MST. Então a gente vai tentar entender como isso pode acontecer. É um pedido que pode se tornar uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. Vamos explicar para você, nosso querido telespectador, quais são os próximos passos, se isso pode ser levado adiante, aprovado, portanto, sancionado pelo presidente Lula, até porque tem alguns passos ainda a serem cumpridos e eu vou trazer quais são esses próximos passos a serem realizados. No programa de hoje também a gente fala sobre os investimentos estrangeiros no Brasil. O Brasil acaba de se tornar o segundo país em que a China mais investe. O Brasil recebeu 10% de todos os aportes chineses no exterior no ano de 2025. A gente vai tratar esse assunto e até que ponto que os investimentos estrangeiros são benéficos para um país. No nosso caso, a gente fala do Brasil, então, até que ponto que esses investimentos chineses podem causar benefícios e até onde que o malefício pode ser visto, se é que existe. Vamos tentar descobrir isso junto a ele, que está comigo hoje por aqui, seu Bianco, que é especialista em negócios e participa do Agrodebate dessa quarta-feira. Seja bem-vindo mais uma vez, seu Bianco. Boa noite. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu acredito assim que os investimentos chineses, eles são uns 99% benéficos. Depende de quem repega esses recursos ou o que é feito com esses recursos. O investimento, ele tem que te dar o retorno para você e para quem aplica também. Então, no meu entender, são opções e condições de financiamento que podem surgir cada vez mais para o nosso país. A curto prazo, né? A gente vai tentar entender também a longo prazo também como que isso pode ser maléfico ou não. Vamos discutir sobre isso, vamos tentar chegar a um entendimento. Vou fazer o convite aos nossos queridos telespectadores. Vamos debater o agronegócio? Bom, seu Bianco, nosso primeiro assunto de hoje é a moratória da soja, já que agora bancos públicos brasileiros, eles podem passar por uma auditoria, isso porque o Tribunal de Contas da União acolheu um pedido para que seja avaliada uma aplicação dos critérios da moratória da soja por Banco do Brasil, Caixa e Banco da Amazônia. As informações que giram em torno de pedidos em cima da deputada Coronel Fernanda, que é deputada federal do PL do estado de Mato Grosso, elas giram em torno de exigências desses bancos para a disponibilização dos recursos do Plano Safra. O Banco do Brasil, por exemplo, ele já divulgou que ele aderiu à moratória da soja lá em 2010, só que a reivindicação
do setor, do setor agrícola, né, os produtores rurais, é de que eles sairiam em desvantagem em relação a outros produtores. Vamos pegar um exemplo como produtores da região sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, que não estão dentro da região amazônica. A moratória da soja ela está relacionada a áreas que estão dentro do bioma amazônico. Bom, a gente consegue ver então esse pedido do TCU, pedindo uma auditoria em bancos públicos, como uma notícia boa ou não, né? Uma notícia boa sim, né, para os produtores rurais. Isso se comprovado de fato que houve algo extra legal, algo que saiu da legislação brasileira e que acaba deixando o produtor que está dentro da Amazônia prejudicado. Jossá, as plataformas que o Banco do Brasil, os bancos usam para aprovar um financiamento, não estão muito bem claras quais são as plataformas que eles usam para que se possa ou se não possa, se diga que determinada área dentro do bioma amazônico está com problema ambiental ou não. Então, a própria plataforma dos órgãos ambientais estaduais, ela tem muita modificação em virtude da moratória da soja. Eu conheço clientes do Banco do Brasil e amigos meus que eles foram taxados em determinado ano, há 2, 3 anos atrás, o Banco do Brasil chegou e falou: olha, você está cometendo um crime ambiental, sendo que ele não tinha feito nada na área dele, modificado nada na área dele. E aí o que acontece se você comete um crime ambiental? Todos os financiamentos que você tem agrícolas, eles vão para a tua conta corrente e deixa-se de pagar aquele juro subsidiado ou normal, ou que seja de taxa Selic, aí que é em torno dos 15% mais o spread, e vai para uma conta negativa, a conta negativa da conta corrente, e isso o Banco do Brasil, quase todos os bancos, cobram aí de 8% a 15% ao mês em juros nessas contas correntes, que eles alegam que são contas, entre aspas, conta estourada, conta dentro do limite especial. Aí o que acontece para muitos clientes, para esses clientes? Não houve um outro recurso a não ser ir para uma recuperação judicial, porque não havia jeito nem maneira de você negociar com o banco. Eles falavam que você tinha um crime ambiental que você não tinha, e aí ficava se taxando isso. Imagina você pagando em cima de um financiamento agrícola um juro de 10%, 12% ao mês. Vira uma bola de neve, dentro de um ano você perde todo o seu capital, tudo sua fazenda. Então, essas que são as alegações de que o governo, de que a deputada Coronel Fernanda está entrando com isso para que haja uma fiscalização correta em cima disso. Não que, se houver um desmate ilegal nesse momento, ou que seja um desmate ilegal, não que a gente concorde que seja dado financiamento para esses produtores. Porém, tem que se examinar muito bem e ver quais são essas plataformas que os bancos usam, dizendo-se que quais delas que são exatamente de problema ambiental ou não. Só para deixar mais claro, né? A gente já falou bastante sobre isso, mas vale repetir. A moratória da soja ela é um acordo, né, entre empresas que decidiram aderir a esse acordo e que elas não compram produtos, carne, commodities, soja, milho, algodão, de áreas que tenham sido desmatadas depois de 2008, mesmo sendo feitas dentro da legislação brasileira. Ou seja, o produtor, o dono da propriedade, ele não fez nada de ilegal perante ao Brasil, mas as signatárias inventaram esse acordo para que, como a gente já falou outras vezes por aqui, o objetivo que parece ser é fazer com que os nossos produtos sejam barateados.
Bom, o senador Marcos Rogério deu uma opinião muito parecida com essa sua, seu Bianco. Ele defende que isso pode ferir normas constitucionais e legais, já que esses critérios não fazem parte do sistema regulatório de concessão de crédito rural e podem impedir legalmente o acesso a financiamento por produtores que estão em plena conformidade com a lei. E aí eu pergunto para o senhor, o que é que pode acontecer caso seja julgado uma irregularidade? Aliás, primeiro, duas perguntas que eu faço para o senhor. O senhor acredita que isso de fato é uma possibilidade? Ou enxergando o sistema brasileiro, o sistema judiciário e, enfim, todas as manobras que acontecem e que muitas vezes a justiça ela não é feita, o senhor acredita numa condenação desses bancos caso seja notada e identificada essa irregularidade? E se sim, identificada a irregularidade, se esses produtores conseguirão ser ressarcidos ou de que maneira que eles podem ter um prejuízo diminuído aí, né? Jossan, só acrescentando ao teu depoimento, primeiro que houve uma derrubada, desde 2008 houve uma derrubada, e na qual foi, por IBAMA ou o órgão estadual, foi dado uma licença para se fazer isso. Então, legalmente, esse produtor ele fez a licença legal. Então, foi autorizado por órgãos ambientais para ele fazer dentro do limite de crédito dele, para fazer essa abertura que existe hoje, né? Depois de 2008. Tendo essa abertura, o que acontece? Os bancos proibiram de pegar financiamento, ou quem tinha financiamento, eles colocaram em conta corrente como vencida. O que pode acontecer? Eu acredito, os bancos têm muita força, eu acredito até que a deputada vai ter sucesso em parte nisso, eles vão fazer alguma coisa que o que passou até hoje esquece, e daqui para frente, então, pode valer sem que haja sanções antigas para os bancos. Porque se houver essas sanções antigas, haverá uma demanda de brigas judiciais entre produtores, porque muitos produtores foram penalizados. Haverá uma demanda de ações no judiciário altíssimas. E aí o banco arcará e terá que devolver muitos recursos para esses produtores, nos quais ele cobrou esses juros exorbitantes. Então, no meu entender, acho eu que a lei possa passar, porém, ela deve ter algumas sanções e ela deve dizer que de agora em diante não vale mais moratória da soja e fica aberto para que se haja créditos para essas pessoas. E que a plataforma de que esses bancos usem deve ser a plataforma lá de crimes ambientais mesmo, e não essas plataformas que a todo dia são atualizadas e de maneira não correta com quem pediu autorização legal para desmate. Vamos lembrar que essa semana, né, a gente inclusive debateu no dia 25, que foi segunda-feira, né, a Justiça Federal de Brasília suspendeu uma outra decisão anterior, que foi uma conquista dos produtores que estão sendo penalizados pela moratória da soja. Bom, vamos lembrar então, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tinha suspendido temporariamente a moratória da soja, em resumo, né? Pronto. Agora, essa semana, lá na segunda-feira, a Justiça Federal de Brasília, ela derrubou essa decisão do CAD. Portanto, a moratória da soja voltou a valer. A gente ainda não tinha ouvido, e a gente vai ouvir agora a opinião e o que diz a ProSoja Mato Grosso, que é um grande instrumento em defesa do produtor rural. Lucas Luiz Costa Berber, que é presidente da associação, divulgou um vídeo nas redes sociais, e a gente vai ver
a opinião sobre essa derrubada por parte da Justiça Federal de Brasília. Vamos lá. Ninguém pode criar cartel à margem da lei. Ninguém pode fechar mercado e punir quem está na legalidade e respeita o Código Florestal. A AproSoja Mato Grosso respeita a liminar concedida pela Justiça Federal, suspendendo a decisão que havia, na semana passada, proferida pela Superintendência do CAD. Porém, nós confiamos que o colegiado do CAD manterá a decisão, suspendendo a moratória da soja preventivamente pelos efeitos que ela tem causado à livre iniciativa dos produtores. A moratória da soja é um acordo privado que há 20 anos vem punindo e restringindo produtores que estão dentro da legalidade, dentro da nossa legislação ambiental, a mais restritiva do mundo, tirando a liberdade deles e o direito da gerência democrática da terra. O ministro Dias Toffoli, em sua decisão, através da lei que retira os incentivos fiscais das empresas que impõem restrições acima da nossa legislação, na qual a moratória se encaixa, também no seu voto falou que a moratória da soja é um alinhamento de mais de 90% das empresas compradoras. E também lá ele fala que ela pune os produtores que estão dentro da legalidade respeitando o Código Ambiental brasileiro. Ela também fere a gerência democrática do uso da terra e também afeta economicamente regiões aonde é aplicada a restrição da moratória. Acabar com a moratória é afirmar que legalidade e sustentabilidade andam juntas, já que nós temos o Código Florestal no qual o produtor respeita, através do CAR, das áreas de preservação permanente, matas ciliares e reservas florestais dentro da sua propriedade. É reafirmar que estamos comprometidos com o meio ambiente. A AproSoja Mato Grosso segue trabalhando e vai trabalhar para acabar com a moratória da soja definitivamente, para que a livre iniciativa, a liberdade econômica e o direito do uso da terra dos produtores sejam preservados, já que as nossas leis devem sempre prevalecer quanto à vontade do povo, respaldado pelo Congresso Nacional, e nenhum acordo privado tem mais poder que o nosso Congresso Nacional e a nossa legislação. O termo cartel, seu Bianco, foi usado pelo senhor ontem em um breve comentário que a gente fez sobre essa notícia, né, da moratória da soja voltar a valer, que é um prejuízo para o produtor rural. Vou fazer até o convite para o nosso telespectador, caso perdeu o programa de ontem, o programa 207, que já está disponível lá no nosso Spotify. Você pode procurar lá no Spotify o programa número 207 da data de ontem, 26 de agosto. No primeiro bloco do programa, o senhor comentou, a gente conversou junto com a nossa colega Daiane Kirnev, o senhor fez um comentário muito pertinente sobre essa decisão. E agora a gente vê aí, né, voltando aos bancos, só para concluir e fechar esse assunto, mais um dano, né, que foi causado ao produtor, além de não conseguir comercializar a sua soja, ou não poder usar toda a sua propriedade, ou muitas vezes até nenhuma parte da sua propriedade por conta de uma condenação indevida fora da lei, mais um prejuízo aí por conta dos bancos, uma desvantagem junto aos produtores rurais que podem ter sido afetados. Pois é, Jussan, o produtor rural está sendo muito afetado em virtude desse, entre aspas, cartel, dessas empresas que montaram isso. Então, acho eu que nada mais justo que o que a AproSoja está fazendo, e essas empresas, elas ainda estão lutando muito para que seja mantido isso. Por quê? Porque o prejuízo, no meu entender, a elas será muito grande, haverá muitas ações em cima dessas empresas em virtude de que elas formaram esse cartel para benefício próprio. E hoje elas estão vendo que podem arcar com muitas ações em cima dela, porque causaram muito prejuízo. Tanto é que, se não me engano, é a Cargill, mas teve uma dessas empresas aí que estava junto, ela também fez um desmate depois de 2008,
vamos abrir o parente, que autorizado pela SEMA, pelos órgãos ambientais legalizados, porém, ela estava participando desse grupo, e aí agora ela saiu, em virtude disso. Então, ela viu que a mesma ação dela está sendo contra ela mesma. Essas empresas, o que pode acontecer? Vai haver muita ação contra elas mesmas. E eu acho que o produtor brasileiro, principalmente o produtor mato-grossense, deve colocar essas empresas no caderninho negro. E quanto menos pudesse fazer negócios com essas empresas que fazem parte desse cartel, deve ser eliminadas elas. Mas não se consegue porque elas dominam o mercado. Hoje elas dominam o mercado, mas um produtor rural deve começar a ser independente, com o seu armazém, se formar cooperativas novas para que se vendam esses produtos fora, fazer todo esse trâmite que essas trading fazem, não é muito difícil de se fazer, desde que os produtores sejam organizados e trabalhem em conjunto. Então, o produtor deve pensar muito nisso, porque o prejuízo que essas empresas estão dando para o produtor, não vai pensar que elas são amigas do produtor, não. Opa, agora me ouve, né? Muito bem, a gente segue o programa aqui. Daqui a pouquinho eu te chamo de novo, seu Bianco. Vamos para o nosso próximo assunto. O presidente da Comissão da Agricultura quer proibir financiamento do governo federal para o MST no orçamento de 2026 da LDO. Essa emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 deve impedir o uso de verbas federais por movimentos ligados a invasões de terras. Quem pede isso é o presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados, o deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, que é coordenador da Comissão de Seguro Rural da Frente Parlamentar da Agropecuária. E ele apresentou essa emenda à LDO, que a gente já vai explicar os próximos passos a serem seguidos, que a gente ainda está um pouco longe de conseguir acertar isso, esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026, para proibir, ou ele deve proibir a projetos que apoiem ou financiem invasões de propriedades. Vamos lá, essa prática ela é comumente associada ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e essa ainda é uma emenda que ela acabou de ser encaminhada para a Comissão Mista de Orçamento. Ela foi aprovada pela Comissão de Agricultura e agora segue para análise no âmbito da Comissão Mista de Orçamento. Seu Bianco, volta aqui comigo, seu Bianco, já que, segundo a opinião do deputado Nogueira, não é aceitável que o dinheiro público seja usado para sustentar organizações que atuam à margem da lei e promovem invasões de propriedades. A gente já sabe, não é novidade, que esse é um problema e que o MST ele vem aí maquiado de nós só buscamos terras que foram judicializadas e que fazem parte da reforma agrária, mas a gente sabe da maneira que eles atuam e que acaba sendo maquiada aí por grande parte das vezes pelo próprio governo federal como algo bom fazendo parte da reforma agrária. Esses movimentos sociais, eles se escondem atrás de ONGs, atrás de sindicatos, atrás de muitos sistemas e maneiras para que o governo possa direcionar recursos para eles, para, entre aspas, financiar ou ficar sustentando esses grupos sociais com o objetivo principal do quê? De invadir terras e de criar aberrações em cima de propriedades nas quais os produtores têm seus direitos. Eu acho uma aberração, porque você veja bem, você paga seu imposto vai para onde? Vai para o governo
que o governo vai distribuir esses recursos através da LDO, e esses recursos são destinados a instituições que ficam invadindo, prejudicando a maioria, que então o teu dinheiro mesmo, o teu próprio imposto vai para que eles possam invadir, sustentar uma invasão em sua própria propriedade. Isso é uma afronta ao país, é uma afronta a tudo. Não se pode pensar em beneficiar quem não produz. Nós temos que pensar muito em produzir, e só assim a gente tira o Brasil do buraco. Então, é inadmissível que a gente ainda esteja discutindo esses valores que vão para a LDO. Mas, infelizmente, esses deputados que estão fazendo isso, eles estão vendo muito e sabendo que os recursos são destinados justamente para se criar problemas para o próprio brasileiro, não só para o produtor rural. Complementando ainda, o texto ele ressalta a importância de proteger o setor agropecuário, que é responsável, né, por significativa parcela aí da economia nacional. Recentemente aí a gente teve a divulgação do dado de 23% do PIB. Claro que cada ano varia um pouco, mas a gente tem aí entre 20% e 25% do PIB nacional correspondente ao setor agropecuário. Então, que gera empregos, gera segurança alimentar para o Brasil, e para o deputado permitir que recursos públicos cheguem a entidades ligadas a invasões de terra significa desvio de finalidade e afronta ao interesse coletivo. Bom, quais são os próximos passos, seu Bianco? Essa emenda ela foi aprovada na Comissão de Agricultura. Ela está em análise e deliberação na Comissão Mista de Orçamento neste momento, portanto, e aí ela pode ser aprovada na Comissão Mista de Orçamento, mas isso não quer dizer que ela passa a valer, só para a gente entender os próximos passos, porque ela entra como uma emenda à Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2026, mas a gente sabe que essa lei ela precisa ser votada. Para quem não sabe, foi aquela lei que a gente teve, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2025, ela já foi votada no ano de 2005, foi agora em março, abril, que nós comentamos muito por aqui, né? A expectativa, a previsão é de que a votação da LDO com emendas no Congresso comece em setembro, mas se ela vai começar já é uma outra história. Mas a expectativa é essa. Então, ali em setembro, vamos lá. Primeiro a gente precisa da aprovação na Comissão Mista de Orçamento, que é onde ela está nesse momento, ela está em análise lá. Passou, ela se torna uma emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. E aí essa Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, com emendas, deve ser votada no plenário, com a previsão lá para setembro. E ainda precisa da sanção ou veto presidencial por parte do presidente Lula. Então a gente ainda tem alguns passos, é um pedido, é uma emenda e que pode chegar até lá na frente. A gente vai ver o que é que vai virar. Será que o presidente Lula deixa passar essa, seu Bianco? Dificilmente ele vai deixar passar. Mas temos que tentar, seja como for, tá certo, os deputados em tentarem. Você falou aí que a LDO vai ser em setembro. A LDO, teoricamente, ela teria que ser votada até 31 de dezembro. Por quê? Porque ela dá exatamente a diretriz de aonde e quanto o governo pode gastar no ano de 2026. Então, 1º de janeiro de 26 já é ano de 26. Então, ela já deveria ter essa LDO aprovada. Porém, muitas vezes vai até março, abril, maio, sem o entendimento geral para a votação disso. Se for, conforme manda a regra, que em 31 de 12 de 25 se vote a LDO, esta lei já deve estar aprovada e sancionada para que se faça uso na LDO do ano que vem.
Nós reclamamos tanto que não há recursos para o agro, que faltam recursos para financiamento direto da safra e da produção. E, infelizmente, muitos recursos são destinados exatamente, como você leu aí, exatamente para esses sindicatos, para essas atividades que, no nosso entender, não são legais. Essa não é a primeira vez que essa votação aconteceu atrasada, acho que foram 4 ou 5 vezes que a gente mencionou aqui, né? Eu estou tentando até fazer uma pesquisa aqui para eu identificar, mas foi em torno disso. O senhor se lembra quantas vezes ou não? Não sei numerar quantas vezes, mas a vez que deu mais impacto foi desse ano, né, de 2025, que só foi aprovada lá em maio. Só em maio que se chegou a um consenso dos valores. Então, isso é inadmissível. Você está quase no meio do ano e não tem a diretriz de quanto você pode gastar no teu orçamento. Podia ser que algumas atividades, alguns órgãos, já tivesse gasto mais do que está sendo aprovado. Então, isso é um país desorganizado. No meu entender, não pode, é incabível isso. Muito bem. Obrigado por enquanto. Daqui a pouco eu te chamo de novo, seu Bianco. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e no próximo bloco a gente fala sobre os investimentos chineses dentro do Brasil. Em 2025, o Brasil recebeu 10% de todos os aportes chineses no exterior. A gente vai falar sobre até que ponto que isso é benéfico. Será que a China está roubando um pouquinho do Brasil? Esse e outros assuntos no programa de hoje. Não sai daí, o intervalo é rápido, a gente volta já. O Agrodebate dessa quarta-feira, dia 27 de agosto, está de volta. Obrigado, você continua conosco. Você que chega agora, seja muito bem-vindo. Ainda tem meia hora de programa aí pela frente, continue conosco. Olha, agora a gente fala sobre os investimentos da China no Brasil, já que o Brasil acabou de se tornar o segundo país onde a China mais investe. No primeiro semestre de 2025, o Brasil foi o segundo mercado que mais recebeu investimentos chineses de maneira direta, atrás apenas da Indonésia. Segundo uma plataforma de monitoramento aí que mantém as informações, né, de janeiro a junho, as empresas chinesas aportaram um total de 22 bilhões de dólares mundo afora. O Brasil recebeu 10% desse total, são 2,2 bilhões. Já a Indonésia, 2,59 bilhões de dólares. E aí isso a gente vê que pode trazer impactos benéficos, né? E como toda informação a gente vê vantagens, mas também desvantagens. Eu já vou convidar o seu Bianco para se juntar de volta aqui comigo, para a gente já começar a apontar os lados aí dessa história. Seu Bianco, a gente vê aí a China fazendo investimento no Brasil, até que ponto isso é bom? Porque a gente pode ter geração de emprego, aumento de renda, tecnologia, transferência de conhecimento de tecnologia, aumento das exportações, estabilidade cambial, a gente pode ver vantagens, mas eu fico me pensando também até que ponto que eles estão comendo uma fatia do dinheiro brasileiro, ou a gente não deve enxergar dessa forma de maneira errada, porque se no final das contas, se não estivesse investindo aqui, talvez a gente não estivesse crescendo de maneira tão recorrente. Então, não tem como dizer que existe um ponto ruim por causa disso, por mais que num futuro não tão longe a gente possa estar dependente economicamente
ter uma concorrência desleal aí, com empresas locais, riscos a mudanças políticas e regulatórias. Como que a gente deve enxergar esses investimentos chineses dentro do Brasil, na sua opinião? Jossan, eu acho que o investimento dentro do Brasil, da China, no meu entender, ele é quase todo ele positivo. Nós brasileiros não queremos, em virtude da moda, hoje a soberania nacional, que os chineses não venham fazer determinado comércio aqui, ou que não nos empreste dinheiro. Então você não pega dinheiro deles, pronto, você não é obrigado a pegar dinheiro. Os chineses vêm aqui para fazer uma ferrovia. É simples, os chineses não precisam vir aqui. É só nós fazer a ferrovia com o dinheiro nosso. Agora, nós podemos fazer, nós tivemos essa criatividade, nós tivemos essa agilidade, nós temos o recurso financeiro para fazer? Não temos. Então, nada melhor do que, ou menos pior, como a gente até comenta, que vem esse recurso deles. Então, vindo o recurso, a China, ela tem pontos estratégicos em todo o país deles. Primeiro segurança alimentar. Eles querem ter a garantia de que o povo dele não falte comida para o povo chinês. Dentro dessa teoria da segurança alimentar, eles querem o quê? Eles querem ser amigos do Brasil. Por quê? Porque o Brasil produz muito soja, produz muita comida, direta ou indiretamente, para alguns animais. Tendo isso, eles querem que o quê? Eles querem que esse produto chegue quanto mais barato possível para eles. Por quê? Porque eles são muito comerciantes, eles são muito negociadores. Quanto mais barato chegar a eles, melhor. Então, eu vou te dar um exemplo. Um produtor rural, ele vai fazer sua colheita, ele precisa de um caminhão para puxar sua safra. E isso, se ele não tiver o caminhão, ele paga um frete e esse frete, de repente, é um custo alto. Qual a vantagem para o produtor? Produtor, comprar um caminhão e automaticamente ele ganhar esse dinheiro do frete, certo? A China está fazendo exatamente isso. Para que nossos produtos cheguem lá na China, ela quer fazer o quê? Um transporte ferroviário que vai custar menos, o produto vai chegar lá na China um pouquinho mais barato e com mais condição e mais agilidade. Ela quer fazer tudo isso e, em contrapartida, ela quer vender seus produtos. O que é que ela vende hoje, eletrônicos, ou pelo menos nós brasileiros, compramos muito eletrônicos e bastante produtos pequenos deles. Só que eles estão vendo agora que eles podem vir com carros elétricos. Então eles estão andando muito nesse processo de que eles vão dominar o mundo, eles vão vir aqui no Brasil vender carros elétricos. Tá bom, nós não queremos que a China venha vender carro elétrico a nós. É só nós fabricar o carro elétrico nós, ou nós não comprar o carro chinês. Nós temos a opção. Por acaso você vai ser obrigado, se a China vir vender um carro aqui, você é obrigado a comprar o carro da China? Não, você vai comprar em diversas situações. Se o carro for mais barato, se o carro tiver mais qualidade, se aquelas vantagens que o consumidor sempre quer. Então, nessas condições, é que a China se vê há anos na frente e sempre quer buscar novos mercados. Quais os mercados que estão muito acessíveis e abertos à China? É o Brasil, em virtude do quê? Nós produzimos o que eles querem muito, que é o alimento, para se dar a eles a segurança alimentar. E nós também temos um público consumidor. Então, existe coisa melhor para a China do que isso? Não existe. Por isso que ela está investindo muito dentro do nosso país. Muito bem falado. E, na sua opinião, existe uma maneira da gente se defender de um possível, se é que a gente pode falar, domínio chinês do nosso território, da nossa economia? Existe esse risco, primeiro, né? Se isso pode ser um risco, a China acabar, de certa forma, dominando o Brasil, e se sim, se existe esse risco, se existe uma maneira da gente se defender? Eu acho que existe a maneira da gente se defender e a gente já se defende. Vamos em exemplos de
terras. É proibido que estrangeiros comprem terras no Brasil. Então, isso já deixa... eles estão vindo com outros fatores. Petrobras ou empresas nacionais. O governo ou a população brasileira tem que dominar 51%. Hoje a Petrobras é assim. Por acaso, a gente sabe quantos acionistas norte-americanos tem dentro da Petrobras? Ninguém sabe, foram vendidas essas ações. Mas 49% das ações da Petrobras não são do governo brasileiro. O governo brasileiro tem 51%, os outros 49% são distribuídos. E você pode comprar ações, o José, o Pedro, qualquer um que está nos assistindo hoje pode comprar ações. Porém, empresas de outros países ou pessoas de outros países também aplicam muito nessas ações. Os pedágios que tem por aí. Deve existir dentro dessa... Quem é que tem o pedágio? É uma empresa. Essa empresa tem que ser 51% de CPFs nacionais. É essa maneira que a gente se protege. Por quê? Porque aí você fica com o domínio majoritário e você não depende exclusivamente de outros. Você tem o domínio da empresa. Muito bem explicado, seu Bianco. Daqui a pouco eu te chamo de volta mais uma vez. Deixa eu só falar, José, que a gente comenta muito, eu e você comentamos muito, que o Brasil cresce, principalmente o produtor rural, o Brasil cresce na produção de alimentos mais que o dobro do que cresce em armazenagem, né? Será que é ruim nós pegar dinheiro da China e construir nosso próprio armazém? E daí a gente ter a condição de vender nosso produto no momento que a gente quer e como a gente quiser? Ou será que nós ficamos dependentes de um Banco do Brasil e que não tem o recurso e daí nós nunca conseguimos fazer nosso armazém? Bem falado, ponto de vista que foi bem a fundo aí. Já te chamo de volta, seu Bianco. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente fala sobre a eventual sanção por comércio com Rússia que faz o preço do adubo subir. Essa situação é alerta para o agronegócio brasileiro. Vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre o agro que pede alterações de conteúdos em livros didáticos. Muitas vezes a fala aí, ela acaba denegrindo um pouco o setor do agronegócio. A gente vai conversar sobre isso já já. O intervalo é bem rápido, a gente volta já. Agrodebate dessa quarta-feira, dia 27, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Você que chega agora, tem ainda aí alguns minutos de programa. A gente tem quase 15 minutos de programa ainda pela frente, então fique conosco, chega mais. A gente vai falar agora sobre o preço do adubo, que está pressionado, né? O adubo está pressionado por causa dessa eventual sanção por comércio com a Rússia, né? Vamos lembrar que essa eventual, né, a gente ainda não sabe, aplicação pelos Estados Unidos de sanções a países que mantêm relações comerciais com a Rússia por causa do conflito com a Ucrânia, já está pressionando preços dos fertilizantes e pode afetar diretamente o produtor brasileiro, né? Em 2024, o país impulsionou 41,34 milhões de toneladas de fertilizantes, segundo a ANDA, que é a Associação Nacional de Difusão de Adubos, sendo cerca de 25% provenientes da Rússia. Se for incluído nas medidas, o Brasil pode enfrentar alta de custos e dificuldades de abastecimento, segundo analistas. Seu Bianco volta comigo para a gente conversar sobre esse assunto. Seu Bianco, já devemos encarar isso como um problema. Exatamente, José, está vindo aí. O objetivo principal é
contra a Rússia é que ela estanque ou termine a guerra com a Ucrânia. E aí os Estados Unidos e os países pensam em haver esse acordo comercial, ou que a Rússia não venda nada para ninguém, e aí forçaria a Rússia iria ter muito prejuízo, forçaria com que a Rússia fizesse um acordo mais fácil e acabasse com a guerra. Entrando bem em detalhes sobre os fertilizantes, que é o que a gente pensa mais para o produtor brasileiro, automaticamente, se não houver esse encerramento da guerra, automaticamente haverá acréscimos nos preços dos combustíveis. O que é que o produtor brasileiro pode fazer? Essa crise já deu lá em 2022, também deu. E aí o Brasil foi você pegou o lado, saiu pela tangente, e comprou mais do Canadá. E aí veja como que às vezes de um problema você pode se fazer novas negociações. O que é que o governo brasileiro deve fazer? Vai para o Canadá, senta com os canadenses e fala, olha, vocês têm algumas sanções com os Estados Unidos, nós também temos, então nós precisamos comprar de vocês fertilizantes. Vamos dobrar a quantidade de fertilizantes de vocês na compra, porém vocês têm que comprar também tudo aquilo que os Estados Unidos não iriam comprar de nós, que é o quê? A carne bovina, a madeira, o aço. Então nós temos que fazer. Não, o Canadá também é um produtor de aço. Tá bom, então não entramos no aço. Mas principalmente nos produtos em que eles precisem, nós também, deve existir esse laço de amizade entre Brasil e Canadá, que seria possível, que nós estamos precisando muito do Canadá, se a guerra persistir, para que nós possamos comprar nosso adubo. Se o nosso governo não for inteligente o suficiente para ir no Canadá e fazer essas negociações, aí quem tem que fazer uma negociação, aí é o produtor brasileiro, porque o produtor brasileiro pode sair da adubação principalmente que a Rússia vende para nós, que é o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, e ir para um adubo mais fraco, que é o super simples. Vamos dizer que daí tem outras diversas opções de outros países que possam nos vender. E se a gente não for para essa opção, aí pagar um pouco mais caro, porque não será dito que não pode comercializar. Haverá impostos um pouco mais, haverá sanções e algumas brigas. Mas o que dá para a gente saber que não haverá é que irá faltar essa adubação. E tanto vamos dizer, que nem para o Brasil, a adubação para o plantio dessa safra, que começa agora dentro de uns 30 dias, essa adubação já está no Brasil, já está na lavoura do produtor, já está. Então isso, veja bem como o governo brasileiro tem um tempo para ir, vamos dizer, no Canadá ou países que tenham esses produtos que possam nos vender esses fertilizantes e que a gente, em contrapartida, também negocia, que é aquele excesso de produtos que os norte-americanos não vão comprar nossos em virtude da taxação. Isso depende do quê? De agilidade do governo brasileiro. Eu ia trazer esse ponto de vista justamente agora. É isso aí, o senhor finalizou muito bem, portanto o governo tem um tempo para fazer essa negociação, já que a gente já tem aí em vista um problema. Então, antes de esperar que o problema aconteça, vamos agir primeiro para evitar um problema maior lá na frente. Já te convido de volta mais uma vez também, seu Bianco. Agora a gente fala sobre o agro que está pedindo alteração de conteúdos em livros didáticos. O setor argumenta que tem citações negativas como impacto ao meio ambiente. Autores temem a distorção da história e da realidade, né? Vamos lembrar então que nós somos responsáveis aí por 23% do produto interno bruto. Essa notícia está no site do Globo Rural e, segundo dados do CPEA, USP, o agronegócio trabalha para mudar esses conteúdos que estão nos livros didáticos e sistemas de ensino considerados pelo setor como negativos ou desatualizados.
Outros segmentos produtivos, como mineração, também já se manifestaram. Isso por quê? Porque muitas vezes o agro é visto como vilão, que o agro é visto como um problema para o meio ambiente, mas isso tem mudado, e muito, né? Inclusive, tem mudado não, aliás, o ponto de vista, né? Se algum tempo atrás houve um problema, hoje a gente já vê esse problema completamente sanado, porque as próprias leis não permitem e exigem que o produtor rural esteja na linha, ou seja, ele está cumprindo com a legislação brasileira. Então não tem nada de errado. Agora, a gente vê cada vez mais pessoas aderindo ao agronegócio. Essa semana teve uma notícia que está circulando por aí também, o apresentador Pedro Bial fazendo uma visita ao estado de Mato Grosso, passou pelos municípios Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sinop, parece que está produzindo um conteúdo, né, um documentário para falar sobre o agronegócio. A gente tem visto cada vez mais essas figuras que em algum momento, né, essas figuras midiáticas, atores, apresentadores, principalmente globais, e que tem tomado agora um lado do agronegócio. Parece que eles estão adquirindo o conhecimento que faltava para eles entenderem como que as coisas andam. Não é, seu Bianco? Volta aqui comigo para a gente concluir o programa de hoje com esse assunto. Gostei de você falar que eles estão adquirindo conhecimento. Isso é isso mesmo. Muita gente fala e sem conhecimento de causa. Eles falam mal do agronegócio, eles dizem, é incabível, Jossão, hoje com a tecnologia que a gente tem, hoje tem celular pegando em todo e qualquer lugar, aí o pessoal fica dizendo que o agro tem trabalho escravo. Gente do céu, nenhum funcionário, nenhuma pessoa vai trabalhar em qualquer lugar que seja que não tenha o WhatsApp. Se tiver o WhatsApp, ele se comunica com o mundo. Se comunicando com o mundo, ele denuncia quem tiver, qualquer problema que tiver. É incabível que haja trabalho escravo. Tanto, não é só no agronegócio, nas fazendas, mas sim em todo e qualquer lugar. Então, isso eu acho incabível isso. E eu aprovo muito bem também que nas escolas, a escola comece e deva ensinar mais para que o aluno veja, o aluno e a população, onde você esteja, ela deve se culpar a ela mesma, ela tem que se policiar. O que é isso? Você imagina bem, os livros didáticos do Brasil hoje, isso aqui é o mesmo de São Paulo, em qualquer lugar, ele fala lá que a Amazônia, o desmate, não sei, né? Mas ele não fala que o aluno que está ali, ele usa uma sacolinha plástica, que essa sacolinha plástica fica 200 anos por aí, ou que essa sacolinha plástica deve ser usada e é usada mais conscientemente, que você manda ela para reciclagem, que o meio ambiente se falando de meio ambiente, é o meio ambiente que ele vive. E não o meio ambiente que eles falam que é da Amazônia, que ele nem conhece, nunca viu e nunca foi para a Amazônia. O interior, ele não sabe se um pé de tomate dá embaixo da terra ou em cima da terra. Então, a escola teria que ensinar mais isso e evitar que assuntos polêmicos não sejam tratados dentro da própria escola. Essa iniciativa, esse trabalho, ele é liderado por uma associação chamada De Olho no Material Escolar. Ela foi criada em 2021 por representantes do agro, inclusive. E hoje o grupo ele tem cerca de 300 pessoas físicas, 70 empresas associadas de diferentes setores. E nesses 4 anos de atividade, a associação ela já esteve reunida aí com editoras de livros, indústria, acadêmicos, professores, alunos, universidades e políticos, além de representantes de setores produtivos. A gente tem visto, seu Bianco, e com alegria cada vez mais as pessoas entendendo um pouco melhor e a importância. Se hoje nós somos responsáveis, se hoje o agronegócio é responsável por 23% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro,
é porque é uma força, e é uma força gigantesca. Então, acho que nós temos que entender e a gente tem que tomar as dores de cada uma das pessoas. E a gente fala quase que diariamente por aqui do esforço dos produtores rurais. Agora que a gente estava tratando aí do preço dos adubos, é o produtor rural já tendo noites de sono mal dormidas, porque a fertilização é grande parte do orçamento da sua plantação. Ele precisa, e até ontem também nós recebemos aqui um especialista que nos deu uma aula sobre adubação e a necessidade de investir em manejo de solo. Portanto, a gente sabe que o produtor rural vive uma dificuldade de gerenciamento de compra e também de venda, porque ele nunca sabe por quanto ele vai comprar um produto e por quanto ele vai vender o produto dele. Então, esse entendimento por parte da população ele tem acontecido e esperamos que dê certo, né, essa vontade do setor do agronegócio brasileiro em conseguir, desde os pequeninhos, aí, levar mais conhecimento sobre o agronegócio. Bianco, 1 minuto para finalizar. Rapidinho. Você veja como o produtor brasileiro ele é mal interpretado. Vamos imaginar Mato Grosso tem quantos habitantes? 5 milhões de habitantes. O Brasil, 200 e poucos milhões de habitantes. Se tem quem que trabalha no agro disso, 500 mil, 700 ou 1 milhão de pessoas, e isso dá quanto? 5% da população, porém, nos livros, o que se debate mais? O agro. Eles esquecem de debater lá em São Paulo aquele menino que ele tem que ficar 3 horas para pegar um ônibus, para ir para a escola, para voltar, o dia inteiro para ir para a escola e para voltar. Eles perdem o pai, perdem o dia inteiro. Eles debatem negócios que não tem nada a ver com o dia a dia deles e querendo meter o dedo numa coisa que eles não entendem. Então, eles têm que debater mais aquilo que é o dia a dia da maioria da população. Só isso que eu entendo. Muito bem, muito obrigado por hoje. 5 assuntos debatidos no programa de hoje de grande relevância. Obrigado pela sua análise e opinião aqui diária. Seu Bianco, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você, José, pela parceria. Obrigado a todos que nos assistiram. Boa noite e até amanhã. Valeu, boa noite, até amanhã. A você, telespectador, obrigado pela companhia também. Amanhã a gente está junto mais uma vez. Uma boa noite.